Capítulo 5. Influenciação. 5.1. Notava agora a diferenciação do ambiente. Para nós outros, os desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. Cá fora, porém, o ar pesava. Acentuara-se-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos, de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. Aspirando as novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Compreendi, uma vez mais, a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a. O instrutor interrompeu-me as íntimas considerações, exclamando: a modificação, evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, e a via pública, repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é avilhantado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda ordem. 5.2. Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparava que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias. Faziam-se ouvir por conversações mais interessantes e pitorescas, todavia desarrazoadas e impróprias nas menores expressões. Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados, que me pareceram em desequilíbrio profundo, e falou: aqueles amigos constituem a corte quase permanente de os nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. Que? Indaguei involuntariamente. Sim, acrescentou o orientador cuidadoso. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui, em sessões especializadas como a desta noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Impressionou-me a excelência de orientação. Tudo naqueles trabalhos obedecia à ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto.
Agora, prosseguiu Alexandre, bem-humorado, repare na saída de nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. 5.3 Fiquei atento. Dispunham-se todos a deixar o recinto, tranquilamente. À porta, junto de nós, começaram as despedidas entre eles. Graças a Deus! Exclamou uma senhora de maneiras delicadas. Fizemos nossas preces em paz, com imenso proveito. Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio. Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações. Mas agora sinto-me reconfortada, feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso! Um cavalheiro, de porte distinto, adiantou-se, observando. O Espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos as lâmpadas sublimes da fé. Em torno de nossos passos choram os sofredores. Desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Exatamente, concordou uma das interlocutoras, comovida com a exortação. Temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Oh, meus amigos, como necessitamos trabalhar! Jesus chama-nos ao serviço. É imprescindível atender. Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Vendo-me as expressões encomiásticas, Alexandre observou sorrindo. 5.4 Não se impressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nesta casa. E mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate, com as necessidades reais do trabalho,
reduzido o número de companheiros, permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções a pretexto de incompreensão alheia. Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, por se esquecerem da aplicação da luz evangélica à vida prática. Prometem excessivamente com as palavras. Todavia, operam pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera. Após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação e comumente voltando cada semana ao núcleo de prece, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Porque Alexandre silenciara, observei atenciosamente os circunstantes. Ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz, colhidas na rápida convivência com os benfeitores invisíveis. De fronte de cada um, emanavam raios de espiritualidade surpreendente. Num gesto significativo, o instrutor esclareceu. 5.5 Eles ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz, a que se submeteram por meio do serviço espiritual com a oração. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhes seriam atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são também. Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Contemplei-os com interesse. Trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Acompanhemos o grupo, no qual se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar, movimentando-nos, seguindo-os de perto. Alguns metros, além do recinto, onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio sob nossa observação. Encostou-se uma delas à senhora idosa e, instantaneamente, reparei que a sua fronte se tornava opaca
estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurara-se de maneira completa. Oh, meus filhos! Exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa. 5.6 Por que motivos somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente por manter a continuação do mesmo estado de alma. Entretanto, me falta que não sei definir com precisão. Nesse momento, as duas outras entidades que ainda se mantinham distanciadas agarraram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Embaciou-se-lhe a claridade mental, e duas rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste: É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento de minha esposa, tenho o coração por vezes repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde-me o espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Quem sabe, mano, está você sob a influência de entidades menos esclarecidas? Considerou a jovem com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz. Por isso mesmo, venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação.